Queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Antônio Carlos. Grato sou pela oportunidade de poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho sobre o privilégio de sermos inseridos na família de Deus. Privilégio porque nós estávamos à margem, dessa possibilidade. O pecado nos separou do Senhor e pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele se tornou acesso, possibilidade, para que nós pudéssemos voltar ao original, à ideia de Deus, de sermos família, de termos intimidade, comunhão com o nosso Criador. Amém? Então é um privilégio poder estar com vocês. Eu espero que esse tempo seja um tempo de instrução, que seja um tempo de prazer, porque afinal de contas nós somos família de Deus. Amém? Eu gostaria de iniciar esse tempo com vocês lendo um texto e depois eu quero dividir esse nosso tempo em 4 momentos, tá certo? Vamos falar da nossa condição, vamos falar da filiação, vamos falar da responsabilidade e do privilégio, dessa filiação, Então, eu quero iniciar com um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta de um pai espiritual, de um líder, para o seu discípulo, para o seu filho espiritual. E esse momento, Paulo está dando graças a Deus. Por quê? Porque a graça do Senhor o alcançou. E agora ele também se vê participante desta família. E olha o que ele diz. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz tudo isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, com esse texto, eu quero trazer esse primeiro momento de reflexão. Nós vamos encontrar em Romanos 6, 1, 4, Romanos 5, 8, 1 João, ou melhor, João capítulo 1, 12, 14, a nossa condição. São textos, e poderia ter outros textos, mas o nosso tempo não nos permite. Então, são textos que falam exatamente o que Paulo está dizendo. O que eu era, tá certo? Blasfemo, insolente, perseguidor. Talvez você possa acrescentar outras coisas. Mas esses textos, eu quero repetir para você depois analisar, João 1, do 12 ao 14, Romanos 6, do 1 ao 4, Romanos 5, 8. Esses textos e outros falam dessa condição, da condição pretérita, passada, nossa, porque nós vivíamos à margem de Deus, nós vivíamos no pecado, e nós estávamos mortos em nossos delitos, como Paulo fala aos Colossenses, estávamos mortos, mas ele, por seu amor e graça, nos atraiu, tá certo? Então a palavra foi ministrada,
a palavra gerou fé, a fé nos levou ao arrependimento, e o arrependimento nos levou a aceitar a proposta de Jesus, de viver uma nova vida, de viver em novidade de vida, como fala Paulo aos Romanos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós estávamos à margem de Deus, tá certo? Mas através de Jesus Cristo, o acesso foi estabelecido. Então, todos quantos o receberem pela fé, deu-lhes o poder de terem feito o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, essa é a primeira boa notícia. A boa notícia de que o Senhor, Ele veio nos resgatar. Ele nos veio buscar. Ele veio para nos trazer de volta para si. E para isso, Ele provou o seu próprio amor. Diz Romanos que Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João, capítulo 3, importante ler esse texto. Então você pode anotar esses textos aí, Romanos 5:8, Romanos 6, 1-4, João 1, 12-14. E agora, eu quero que você anote também Colossenses 1, 13 e 14. E agora eu quero que você anote 1 João 3, 1 e 2. Então, 1 João 3, 1 e 2, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, aqui é uma afirmativa, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, esse texto, também como João, capítulo 1, fala de filiação. E quando a gente pensa filiação fala de quem nós somos. Então nós éramos, agora nós somos. Nós éramos à margem de Deus, criaturas. Agora nós somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, então nós temos uma filiação. E filiação define quem nós somos, define o nosso ser. Então, eu tenho que ter essa clareza. Eu sou filho de Deus. Eu sou nascido de Deus. Eu estou inserido na família cristã. É lindo quando, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os discípulos, os do caminho, lá em Antioquia, sendo pela primeira vez chamados de cristãos. E aqui eu já quero sair da condição, sair da filiação, isso está muito bem certo para nós, mas aqui eu já quero avançar um pouco para dizer da responsabilidade e do privilégio. Somos filhos de Deus? Somos. É um privilégio? Claro que é. Claro que é. E aí, se nós somos filhos de Deus, como devemos viver? Qual é agora a nossa maneira de viver? E aqui, quando eu lembro dos crentes em Antioquia, na verdade, os discípulos, os seguidores de Jesus,
que agora são chamados de cristãos. E a minha pergunta é: o que leva aquela sociedade, aquelas pessoas, a chamarem aqueles homens, aquelas mulheres, moças e rapazes, de cristãos? É porque, na verdade, o procedimento deles. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Pedro, que devemos proceder, ter os nossos procedimentos santo, porque o nosso Deus, o nosso Pai é santo. E quando eu olho para aqueles cristãos sendo ali reconhecidos pela primeira vez, desta maneira, significa dizer que eles estão não só se valendo dos privilégios, do privilégio de ter sobre suas vidas o Deus Todo-Poderoso, como arrimo de sua sorte, como provedor, como galardoador, como bom pastor, como aquele que oferece a vida eterna, como aquele que oferece um agir, uma misericórdia, uma graça constante de todo o tempo. Então, eles não estão ali em Antioquia somente vivendo as responsabilidades ou os privilégios. Não, eles estão ali exatamente entendendo que é privilégio ser filho de Deus. É privilégio saber que o mundo vai passar, que nós vamos passar nesse mundo, mas como filhos de Deus, nós somos eternos. Como é bom saber que quando nós estamos dormindo, o nosso Deus está cuidando da gente, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então nós poderíamos aqui alencar N privilégios, e o maior deles é simplesmente ser filho de Deus. Por quê? Porque nós estávamos perdidos, mortos. A palavra de Deus diz no livro de Colossenses que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Aquela vida que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque Ele se apresenta como nosso bom pastor. E nos amou ao ponto de se entregar por nós. Então é um privilégio saber que nós temos o Deus Todo-Poderoso como o nosso Pai, o nosso Deus. Saber que sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Saber que Ele nos deu graciosamente seu próprio Filho, o ofertou por nós. Saber que hoje nós somos, como diz Romanos, nós somos, Romanos 8, de 12 a 17, nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora você pode imaginar que riqueza é essa? Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso tudo fala de privilégio. E o privilégio maior é a nossa salvação eterna. Mas nós não podemos apenas olhar para a filiação na perspectiva de privilégio. Nós temos que olhar filiação na perspectiva também de responsabilidade. Porque como filho de Deus, e aqui eu quero ler com vocês Mateus capítulo de número 5, versículo 48. Porque nós somos um povo cristão.
Sim. Somos povo cristão por quê? Porque Cristo é o Senhor da nossa vida. Mas nós somos um povo cristão de santidade, com uma missão. Inclusive eu vim com essa camisa de propósito. Olha aqui, ó. Olha a nossa maior missão. Fazer discípulos à semelhança de Cristo entre as nações. Então nós somos um povo cristão, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Somos um povo de santidade. E olha o que diz a palavra. Mateus 5, 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então eu não posso entrar na família de Deus somente para viver privilégios. Eu tenho que aceitar o fato de que sobre mim repousa responsabilidades. Olha o que diz 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 15. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, queridos, que privilégio. Somos família cristã. Temos um passado, era a nossa condição de pecado. Temos um presente, somos filhos de Deus, vivendo nesse mundo, em santidade, para refletir a sua imagem e para oferecer, através da nossa vida, do nosso procedimento, oportunidade para, assim como hoje nós o conhecemos, outros também possam conhecê-lo. E por fim, alcançar a bem-aventurança eterna. Então, a filiação define quem nós somos. Somos um povo cristão, de santidade, com uma missão. Pastor, o que seria viver uma vida de santidade? Não temos muito tempo para falar, mas eu diria para você o seguinte: vida de santidade é uma vida que se adequa, que se submete à palavra de Deus. Vida de santidade não tem a ver com indumentária, não tem a ver com dons espirituais, não tem a ver com manifestação espiritual. Vida de santidade tem a ver com procedimento. Tornai-vos santo em todo o vosso procedimento. Então, vida de santidade é aquela que o seu procedimento e seus atos refletem a palavra de Deus. Que a sua conduta atrai o olhar daqueles que não conhecem a Jesus e são então desafiados a conhecer. Por quê? Porque o procedimento difere dos outros. Santidade é uma decisão de nos separar do banal, do supérfluo, de tudo aquilo que não agrada a Deus e depositar a sua vida toda, plena, na palavra de Deus. Eu encerro com as palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Seja bem-vindo. A família de Deus tem lugar para você e tem lugar para todos quantos o receberem. Por quê? Porque foi por cada ser humano que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo dá graças a Deus, reconhecendo quem ele era e o que ele é. E o que ele é, ele dizia, agora é para a glória daquele que me amou e me deu uma nova chance.
Andemos em novidade de vida. Seja bem-vindo. Família cristã. Fique na paz. Obrigado. Foi bom estar com vocês.